artigo se chama PEC 6/2019, as mulheres outra vez na mira da reforma da Previdência. Esse artigo possui como base um estudo técnico do DIEESE em que nós analisamos as principais propostas contidas no texto original da Proposta de Emenda Constitucional número 6, de fevereiro de 2019, da reforma da Previdência. Nós partimos da premissa que essa reforma, da forma como está, poderá afetar todos os brasileiros e brasileiras, os trabalhadores do setor urbano, do setor rural, servidores e servidoras públicos, inclusive quem já se aposentou, e também os futuros trabalhadores. Mas o nosso principal argumento no artigo é que as mulheres poderão ser muito mais afetadas que os homens com essa reforma. Por consequência, elas terão muito mais dificuldades para se aposentar. Na primeira parte do artigo, nós apresentamos alguns indicadores gerais da inserção da mulher no mercado de trabalho e de cobertura previdenciária. Nós temos um diagnóstico que, apesar dos avanços e muitas conquistas obtidas nos últimos anos, os indicadores do mercado de trabalho em relação às mulheres ainda apontam muitas desigualdades. Nós percebemos que o envolvimento na atividade produtiva das mulheres ainda é menor do que dos homens. As taxas de desemprego também são maiores para as mulheres do que para os homens. E a remuneração média ainda apresenta diferenças de 30% quando analisadas em relação à remuneração recebida pelos homens. Então, nós percebemos que hoje esse desconto que as mulheres têm para se aposentar, seja na idade ou no tempo de contribuição, nada mais é do que justificado na realidade concreta que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Nós partimos da premissa que a Previdência ela é o reflexo da vida ativa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando as mulheres vão se aposentar, a gente percebe que também tem muita desigualdade nessa cobertura previdenciária. Quando nós olhamos os dados do Anuário de Previdência Social de 2017, 63% das aposentadorias por idade são de mulheres, enquanto de homens são 37%, porque eles se aposentam mais por tempo de contribuição. Isso quer dizer que as mulheres enfrentam dificuldade de acumular o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Quando nós olhamos o valor dos benefícios, tem uma diferença de 31%, ou seja, uma diferença muito parecida com a diferença de remuneração no mercado de trabalho. Então, o que a gente constata é que a Previdência Pública, já da forma como está hoje, compensa pouco as desigualdades observadas. Quando nós olhamos os dados do mercado de trabalho, constatamos que hoje mais da metade das mulheres está na informalidade, ou seja, não possui carteira assinada. E dessas mulheres que estão na informalidade, cerca de 60% a 70% declararam não contribuir para a Previdência. E isso aumenta de acordo com cada categoria profissional. Nesta nota, nós procuramos rebater alguns dos principais argumentos do governo para aproximar as condições de aposentadoria entre homens e mulheres. Por exemplo, a proposta de convergência da idade mínima de aposentadoria. Nós percebemos que essa proposta não leva em consideração as desigualdades regionais que existem no país. Se, por um lado, a expectativa de vida da população está aumentando, o que é bom, a proposta da PEC parece não considerar que essa expectativa de vida das mulheres, que aumentou nos últimos anos, ela tem profundas desigualdades. No artigo, nós apresentamos um estudo que a diferença nessa expectativa de vida pode chegar a 8 anos se a gente comparar diferentes regiões do país. Na segunda parte do artigo, nós apresentamos as principais mudanças contidas na PEC em relação às regras atuais, ou seja, as que vigoram hoje. Nós percebemos que o aumento da idade mínima somado ao aumento do tempo de contribuição é prejudicial principalmente para as mulheres. Quando olhamos o caso das trabalhadoras do regime geral de previdência social, ou seja, trabalhadoras da área urbana e também do meio rural, existe a elevação de 2 anos, ou seja, dos atuais 60 para os 62 anos, com o aumento de tempo de contribuição de 15 para 20 anos. No caso das servidoras públicas, a exigência é ainda maior.
passa de 55 anos para 62, ou seja, 7 anos a mais, com um tempo de contribuição de 25 anos. Com a PEC, o valor dos benefícios previdenciários também vai ser drasticamente reduzido, porque a PEC propõe uma nova forma de cálculo, puxando a média para baixo. Por que isso afeta mais as mulheres? Como elas possuem menor capacidade contributiva por terem que se ausentar do mercado de trabalho ou estarem em inserções ocupacionais mais precárias com remuneração menor, isso também vai afetar na hora que elas forem receber o valor do benefício, que por consequência será mais baixo. Nós também abordamos no artigo as mudanças da PEC em relação ao recebimento de pensões por morte. As pensões são muito importantes para as mulheres, porque hoje, do total de recebedores, 84% eram mulheres. Então, é uma importante composição de renda, principalmente para as idosas. E quando a gente olha as mudanças da PEC, tem a instituição de cotas familiares. E dependendo do número de dependentes, essas cotas podem reduzir o valor da pensão até pela metade. Além disso, a PEC retira, na verdade, um dispositivo constitucional que tira a garantia do piso de salário mínimo para essas pensões. Então, essas mulheres podem ficar desprotegidas em relação a esse tipo de benefício. Outra mudança importante colocada pela PEC é que existe a possibilidade de criação de um sistema de capitalização. Se as mulheres hoje já enfrentam dificuldades para contribuir, elas dependem de sistemas previdenciários mais solidários, o que é o oposto do que está sendo colocado pelo sistema de capitalização, que preza pelo individualismo. Em resumo, o artigo traz dados e constata que as mudanças propostas pela PEC podem ser instrumento de exclusão das trabalhadoras, sobretudo as mais pobres, da proteção previdenciária.